O corredor da biblioteca era estreito, silencioso e comprido demais para quem carregava lembranças que não sabiam andar devagar. As estantes altas formavam paredes de papel e pó, e o cheio antigo de livros misturava-se ao ar frio do ar-condicionado. Ali, o tempo sempre parecia suspenso, como se nada tivesse pressa de acontecer. Amiga, se você já esbarrou em alguém que mudou sua vida e sentiu o passado voltar inteiro no peito, curte, comenta e se inscreve no canal Contos Sáficos. Essa história é para quem ama com o corpo e lembra com a alma. Ela caminhava com passos calculados, braços junto ao corpo, uma pasta apertada contra o peito. Não estava distraída, pelo contrário, estava concentrada em não pensar, em atravessar aquele espaço como atravessara tantos outros anos, olhando para frente, sem virar o rosto, sem permitir que o passado tivesse autorização para tocar. Passou por alguém. Foi rápido, um roçar de ar, um deslocamento mínimo, mas o corpo soube antes da mente. O peito contraiu, os ombros enrijeceram. O passo seguinte falhou. Ela respirou fundo. Não era um cheiro qualquer. Não era a memória inventada. Era aquele perfume. O mesmo que ficava na pele depois de noites longas, de discussões sussurradas, de beijos que vinham depois do choro. Um aroma que não existia em frascos comuns, existia apenas no corpo de uma mulher específica, em uma época que ela jurou ter enterrado. Ela parou. Ficou ali, imóvel, com a pasta ainda presa ao peito, os dedos levemente trêmulos. O corredor continuava silencioso demais para aquilo que explodia por dentro. Não é possível, pensou. Não depois de tanto tempo. Mas o corpo não discutia. O corpo lembrava. Virou devagar, como quem teme confirmar um pressentimento antigo. E então, viu. Os cabelos estavam diferentes, mais curtos. O rosto carregava linhas novas, discretas, mas inegáveis. O corpo parecia mais firme, mais contido, como alguém que aprendeu a se proteger melhor do mundo. Ainda assim, havia algo intacto. O modo como sustentava a postura, o jeito como ocupava o espaço sem pedir licença. Era ela, a mulher que acreditara ter perdido para sempre. O mundo encolheu naquele instante. A biblioteca, os livros, o corredor, tudo virou cenário secundário. O passado inteiro se apresentou sem pedir permissão, empilhado em segundos. Risadas abafadas, discussões intensas, despedidas mal resolvidas, promessas quebradas não por falta de amor, mas por excesso dele. A outra mulher ainda não tinha percebido. Caminhava alguns passos à frente, procurando algo nas prateleiras, completamente alheia ao impacto que causara. Ela deu um passo à frente, depois outro, parou de novo. O coração batia alto demais para um lugar que exigia silêncio. Tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Então, como se o universo fosse cruelmente justo, a outra mulher virou. Os olhos se encontraram. O reconhecimento não foi imediato, veio em ondas. Primeiro estranhamento, depois surpresa. Por fim, aquele choque silencioso de quem entende tudo ao mesmo tempo. Você... A voz saiu baixa, quase um sussurro, como se falar alto pudesse quebrar algo frágil demais. Ela assentiu, não sorriu, não recuou. Eu. Ficaram assim por segundos que pareceram longos demais. O passado inteiro sentado entre elas, invisível e pesado. Eu achei que você... A outra começou, mas parou. Respirou fundo. Nunca mais pisaria aqui. Ela soltou um riso curto, sem humor. Eu também achei. O silêncio voltou, diferente agora. Não era vazio, era cheio de palavras não ditas, de decisões antigas, de tudo o que ficou pendurado no ar quando uma virou as costas e a outra não teve forças para impedir. Anos, a outra murmurou. Justo aqui. Lugares guardam memória, ela respondeu sem pensar. Talvez a gente também. O perfume ainda estava ali, envolvendo tudo. Não era apenas cheiro, era tempo, era pele, era saudade materializada.
A outra mulher deu um passo mais perto. Não tocou, não ousou. Eu pensei em você mais vezes do que devia, confessou com honestidade crua. E menos vezes do que quis. Ela sentiu o impacto dessa frase como um golpe suave no estômago. Baixou os olhos por um instante, reunindo forças. Eu passei muito tempo fingindo que não doía. Funcionou, até hoje. Havia perguntas demais, respostas de menos, e uma, impossível de ignorar, pairava entre elas como um livro aberto no meio do corredor. E agora? A outra respirou fundo, como quem encara um abismo conhecido. Não sei, mas sei que não é nada. Ela assentiu lentamente. Nunca foi. O corredor continuava ali, testemunha muda de um reencontro que não pedia espetáculo, apenas verdade. Duas mulheres frente a frente, carregando anos de cortes, de amor mal resolvido, de saudade que nunca encontrou endereço novo. E pela primeira vez desde a separação, nenhuma das duas virou o rosto. Ficaram, contudo. Elas se afastaram alguns passos do corredor principal, quase por instinto, como se soubessem que aquele reencontro não podia acontecer sob olhares curiosos. Encontraram uma mesa pequena, escondida entre estantes altas, um território neutro cercado por livros que nunca contariam aquela história. Sentaram frente a frente. A distância era curta demais para a indiferença, longa demais para o toque, um espaço exato onde o passado respirava. Quanto tempo? A outra começou, mas desistiu de medir. Você mudou? Ela inclinou a cabeça, observando o rosto que conhecia melhor do que qualquer espelho. Você também, mas não do jeito que eu imaginei. Houve um silêncio carregado, não era constrangimento, era cuidado. Ambas sabiam que qualquer palavra poderia rasgar cicatrizes que nunca fecharam direito. Eu pensei que te esquecer seria uma questão de disciplina, a outra confessou com um meio sorriso cansado. Como parar de fumar, aguentar os primeiros dias, depois seguir em frente. Ela soltou um riso baixo, quase dolorido. E funcionou? Não. A resposta veio rápida demais. Só aprendi a conviver com a falta. A frase se espalhou entre elas como poeira antiga. A memória voltou inteira, sem delicadeza. Encontros às pressas, portas fechadas com cuidado, mãos que se procuravam mesmo depois de discussões duras, um amor que precisava ser escondido, ajustado, negociado o tempo inteiro com o mundo. A gente se amou no modo sobrevivência, ela disse finalmente, sempre esperando o próximo corte. A outra assentiu, os olhos brilhavam, mas ela não piscou. Lembra da noite em que prometemos parar? Perguntou. Aquela em que juramos que seria a última vez? Ela lembrou. Lembrava de todas. A última nunca era a última. Não, a outra concordou, porque a gente não sabia amar pouco. O cheiro da biblioteca misturava-se ao perfume que ainda persistia. Era como se o corpo tivesse guardado aquilo como um idioma secreto, reconhecível apenas entre elas. Eu tentei ser correta depois de você, a outra continuou. Tentei encaixar minha vida num formato mais simples. Funcionava, até eu perceber que estava inteira, mas não estava viva do mesmo jeito. Ela sentiu o impacto dessa verdade. Também tinha tentado. Também tinha escolhido caminhos mais seguros, mais silenciosos. Nenhum deles apagou o que foi construído à força de desejo e medo. Eu achei que o tempo fosse nos transformar em lembrança distante, ela disse, mas ele só nos deixou mais contidas. A outra apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se um pouco mais. E agora? Perguntou, enfim, colocando voz na pergunta que girava desde o corredor. Ela não respondeu de imediato. Olhou ao redor, os livros empilhados, o silêncio respeitoso. Pensou em quantas histórias terminavam ali sem nunca serem contadas. Agora a gente sabe que o que existiu foi real, e isso muda tudo. A outra respirou fundo, como quem recebe uma permissão que não sabia que esperava. Eu não vim aqui procurar você.
Mas se soubesse que te encontraria, teria vindo antes. Ela sorriu de leve, sentindo o passado se acomodar de um jeito novo. Talvez a gente precisasse desse tempo para aprender a não se perder uma na outra. O toque aconteceu sem aviso, um roçar de dedos sobre a mesa, rápido, quase acidental. Nenhuma recuou, o corpo reconheceu antes do medo. Elas se olharam, presas naquele instante delicado, conscientes de que não eram mais as mesmas mulheres, mas que ainda carregavam a mesma chama. A biblioteca continuava silenciosa, mas dentro delas algo antigo despertava, e não parecia disposto a se calar outra vez. O toque breve deixou uma eletricidade contida no ar, como se ambas tivessem acendido algo que juraram manter apagado. A outra recolheu a mão primeiro, não por arrependimento, mas por consciência. Havia aprendido, assim como ela, que certos gestos exigem fôlego antes de avançar. Lembra da escada do prédio antigo? A outra perguntou de repente, desviando o olhar para a estante mais próxima. Aquele degrau que rangia sempre? Ela fechou os olhos por um segundo. Lembrava. O rangido avisava o mundo de que estavam ali. O perigo tornava tudo mais urgente. Você sempre parava no meio, respondeu. Dizia que precisava respirar antes de continuar. Eu fingia que era o cansaço, a outra sorriu de canto, mas era medo de te perder depois. A lembrança veio inteira, mãos suadas, risadas nervosas, o beijo rápido antes de abrir a porta. Amavam-se com o cuidado de quem anda sobre vidro. Cada encontro era também uma despedida ensaiada. A gente brigava como quem tenta se salvar, a voz baixa. Não era sobre falta de amor, era excesso. A outra assentiu lentamente. E eu te machuquei tentando te proteger, confessou. Cortei antes que o mundo cortasse por mim. O silêncio voltou, denso, honesto. Não havia acusação ali, só a constatação de que fizeram o melhor que sabiam com as ferramentas que tinham. Eu guardei uma carta. A outra continuou, quase em segredo. Nunca te entreguei. Ela sentiu o coração falhar um compasso. Eu também, respondeu, surpresa. Duas, na verdade. Uma escrita com raiva, outra com saudade. Os olhos se encontraram, cúmplices de uma intimidade que não se perde com o tempo. O passado não era um lugar distante, era um músculo que ainda reagia ao toque certo. Quando eu te vi hoje, disse a outra, foi como se o corpo tivesse lembrado antes de mim. O perfume. Parou, respirou fundo. Eu achei que tinha esquecido. Não esqueceu, ela respondeu. Só aprendeu a viver sem. A biblioteca parecia menor agora, como se as estantes se inclinassem para ouvir. Um carrinho passou ao longe. Passos discretos lembraram que o mundo seguia em movimento. Ainda assim, elas permaneciam ali, suspensas. Eu tenho medo, a outra admitiu. Não do que a gente sente, do que isso exige. Ela inclinou-se um pouco, apoiando os antebraços na mesa. Eu também tenho, disse. Mas hoje eu não quero fingir que não existe. A coragem era nova, não barulhenta, um fio firme que sustentava a voz. A outra percebeu e sorriu, não de alívio, mas de reconhecimento. Se a gente tentar de novo, começou, não pode ser como antes. Não será, ela concordou. Não somos mais aquelas mulheres. O toque voltou, desta vez deliberado. A mão da outra cobriu a dela por inteiro, quente, presente. O mundo reduziu-se àquele gesto simples, à promessa silenciosa de não fugir. E agora? A outra repetiu, mais suave. Ela respirou fundo. Não havia resposta pronta, havia escolha. Agora a gente não corre, disse. A gente conversa, a gente olha, a gente decide devagar. A outra assentiu, emocionada. Aproximou-se o suficiente para que o perfume envolvesse de novo, não como assalto, mas como convite.
Os rostos ficaram perto demais para a indiferença, longe o bastante para o consentimento existir. O beijo não aconteceu ali. E ainda assim, tudo mudou. Porque pela primeira vez, não era a urgência que mandava, era a vontade de ficar. Elas saíram da biblioteca juntas, mas não lado a lado. Havia uma distância respeitosa entre os passos, como se ambas soubessem que aquele reencontro ainda precisava ser digerido pelo corpo antes de qualquer gesto definitivo. O fim da tarde escorria lento pelas janelas altas do prédio, dourando o chão, tocando as lombadas dos livros como dedos de despedida. Do lado de fora, o ar era outro, menos contido, menos suspenso. Ela respirou fundo, sentindo o peito abrir de um jeito que não acontecia havia anos. O perfume ainda estava ali, misturado agora ao vento, à cidade, ao presente. Não era mais apenas memória, era constatação. Eu pensei que te ver de novo ia doer mais, disse, quebrando o silêncio enquanto caminhavam pelo pátio. Doeu, mas não do jeito que eu imaginei. A outra sorriu de leve, sem humor exagerado, sem defesa. Eu achei que não sentiria nada. Parou, olhando para o chão por um instante. Descobri que isso seria muito pior. Elas se encararam. Não havia mais corredores estreitos nem mesas pequenas entre estantes. Havia espaço. E o espaço exige decisão. Você tem tempo agora? A outra perguntou, quase casual, como quem oferece um café sabendo que está oferecendo bem mais. Ela hesitou apenas o suficiente para reconhecer o medo e não obedecer a ele. Tenho. Caminharam sem destino fixo. A cidade ao redor parecia alheia ao terremoto íntimo que acontecia entre duas mulheres que um dia se amaram no limite do possível. Passaram por ruas conhecidas, vitrines indiferentes, pessoas que não faziam ideia de que ali caminhavam duas histórias inacabadas. Eu tentei te procurar uma vez, a outra confessou. Desisti antes de chegar perto. Ela sentiu o impacto da frase. Eu vi seu nome algumas vezes, respondeu. Sempre pensei em escrever, sempre apagava. A gente foi especialista em não atravessar certas linhas, murmurou a outra. Talvez porque atravessá-las significasse perder o controle, disse ela. Pararam em uma praça pequena, quase escondida. Sentaram-se em um banco de madeira gasto. As árvores faziam sombra irregular, e o som distante da cidade criava um fundo constante, como respiração. Eu mudei muito depois de você, começou encarando as próprias mãos. Não virei outra pessoa, mas fiquei mais dura. Aprendi a não me oferecer inteira. Ela observou aquele rosto que um dia conheceu em detalhes, os gestos, as pausas, o jeito de escolher palavras. Eu fiquei mais funcional, menos intensa, mais correta e muito menos feliz do que eu fingia ser. O silêncio que se seguiu não pedia resposta imediata, pedia presença. Você lembra da nossa última noite? Começou com a voz mais baixa. Ela lembrou. Lembrava de tudo. Lembro. Engoliu seco. A gente sabia que estava acabando, mas fingiu que não. Você dormiu de costas, a outra disse. E eu passei a noite inteira acordada, com medo de virar e te perder antes da hora. Ela fechou os olhos por um segundo. Aquela lembrança ainda doía porque nunca tinha sido dita. Eu virei de costas porque se te olhasse não iria embora, confessou. E eu achava que ir embora era a única forma de te salvar e de me salvar também. A outra soltou o ar devagar, como se carregasse essa resposta há anos. A gente se amou sem permissão, disse, e depois se puniu por isso. Ela assentiu. Mas hoje, começou, olhando ao redor, sentindo-o agora, hoje ninguém tá nos cortando. A frase ficou suspensa entre elas, não como promessa, como realidade. A outra virou o corpo um pouco mais, aproximando-se. Eu não quero repetir o que fomos,
disse com firmeza tranquila. Quero descobrir o que podemos ser agora, mesmo que seja menos intenso, mesmo que seja diferente. Ela sentiu algo se reorganizar por dentro. Aquela era a primeira vez que o amor não vinha carregado de urgência, culpa ou medo. Eu também, respondeu. E, pela primeira vez, isso não me assusta. O toque aconteceu ali, sem espetáculo. A mão da outra pousou sobre a dela inteira, presente. Não havia pressa, não havia plateia. Apenas duas mulheres escolhendo não recuar. Você ainda gosta de café forte demais? A outra perguntou com um sorriso quase tímido. Ela riu, sentindo o peito aquecer. Ainda, e você ainda reclama e bebe mesmo assim. Sempre, respondeu. Levantaram-se do banco como quem decide continuar uma conversa que não precisa terminar hoje. Caminharam juntas agora sem a distância de antes. Os braços quase se tocando, os passos mais alinhados. Pararam em frente a um café pequeno, de fachada simples. Entraram. Sentaram-se próximas, não coladas, conscientes. Conversaram sobre o que veio depois da separação, sobre erros que não precisavam mais ser defendidos, sobre versões de si que foram necessárias para sobreviver, riram de detalhes bobos, silenciaram quando o assunto exigia respeito. Em determinado momento, a outra estendeu a mão por cima da mesa. Posso? Perguntou, como se estivesse pedindo algo maior do que um toque. Ela assentiu. Os dedos se entrelaçaram. O beijo veio depois, do lado de fora, quando a noite já tinha tomado conta da rua. Não foi arrebatado, foi inteiro. Um beijo que não precisava provar nada, que não pedia desculpa, que não prometia além do possível. Quando se afastaram, os olhos ainda próximos, a outra sussurrou. Eu não sei onde isso vai dar. Ela sorriu, com uma calma que não existia antes. Nem eu, mas sei que não quero fingir que nunca aconteceu. Ficaram ali por mais alguns segundos, sentindo o mundo girar normalmente enquanto algo profundamente extraordinário se ajustava por dentro. Não era um recomeço romântico de filme. Era melhor. Era escolha consciente. Era presença. Era coragem tardia, e ainda assim válida. E pela primeira vez, quando a pergunta voltou a surgir, ela não doeu. E agora? Agora, elas ficavam. Sem fugir, sem se perder, sem apagar o que foi, nem negar o que ainda podia ser. Amiga, se esse reencontro mexeu com você, deixa seu comentário contando qual lembrança afetiva nunca te abandonou. Curte a história e compartilha com quem acredita que alguns amores não acabam, apenas esperam o tempo certo. E se inscreve no canal Contos Sáficos para mais histórias que ficam na pele.